que alegria chegar até você, meu irmão, minha irmã, que está aí aguardando esse momento que é esperado, não é? Aqui, o Sorrindo para a Vida, chegando até você, até o seu coração, neste último dia do mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, 31 de julho de 2025. Quero parabenizar você que faz aniversário nesse dia, louvado seja Deus por sua vida, e para todos nós é um dia especial, porque temos o dom da vida. Você já agradeceu pelo dom da sua vida? Independente de ser o seu aniversário ou não. Cada dia é um presente que Deus nos dá. Por isso que o dia de hoje se chama presente, não é? É uma graça. E hoje estamos vivos. Já é uma graça imensa. E hoje também é dia voltado para Jesus Eucarístico, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia de adoração. Na Canção Nova, desde os inícios, Padre Jonas teve essa inspiração. Que a quinta-feira fosse toda voltada para Jesus presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Vamos ter daqui a pouquinho toda a programação com pregações, com louvor, Santa Missa e, é claro, adoração ao Santíssimo Sacramento. E que a nossa casa também possa buscar em primeiro lugar a presença de Jesus. Você tem esse hábito de visitar Jesus no sacrário? Se ainda não tem, né, você pode começar a ter. Porque quanto mais nós adoramos o Senhor, nós visitamos Jesus na Eucaristia, lá na igreja, mais graças também nós recebemos. Já Dom Bosco e tantos outros santos diziam sobre isso, a importância da adoração, tá bom? Eu acolho você de todo o Brasil que agora nos acompanha pela TV, pela rádio, pela internet. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Mendes, missionária aqui da Canção Nova, trabalho na Rádio Canção Nova também, todos os dias estou lá no Clube do Ouvinte e para mim é uma graça estar aqui hoje junto com você. Quero acolher os meus irmãos aqui da bancada, quero acolher também toda a equipe que está por trás das câmeras, não é? Sem eles não seria possível chegar até você. Quero já dar o bom dia para ele que estará cantando aqui para a gente, que é o nosso querido Gabriel. Seja bem-vindo. Tia Patrícia, né? Como tia. Chamo carinhosamente. Bom dia a você que está em casa. Hoje, o último dia útil do mês, né? Ontem tivemos um especial de campanha, estive lá na parte da tarde. Olha, é um dia muito intenso, assim, né? De luta mesmo para a gente chegar no 100%, né? E você que está aí na sua casa hoje, você ainda tem a oportunidade de ajudar a Canção Nova. Eu quero falar das nossas maneiras, né? Eu sou lá da gravadora Canção Nova. E você, escutando as músicas da Canção Nova nas plataformas digitais, você ajuda a Canção Nova, direta e indiretamente também. Eu acho que muitas pessoas não sabem disso, Patrícia. Isso. E você escutando a música, tanto seja no YouTube, nas plataformas digitais, né, os aplicativos de áudio, né, Spotify, Deezer, Apple Music, e você ouvindo um trecho ali, você é evangelizado e uma parte da porcentagem que aquela música gera vem para a Canção Nova para ajudar o projeto da Almas, que mantém, né, a escola que eu estudei, né, o Instituto Canção Nova, todas as obras sociais da Canção Nova, Posto Médico Padre Pio. Então, olha, esse último dia do mês é um dia muito intenso aqui na Canção Nova e esse mês culminou, você estava falando, né, de ser numa quinta-feira de adoração. Então, nós pedimos mesmo 100%, que é o 100% da evangelização da Canção Nova. Então, convido você a acessar lá no YouTube, Música Canção Nova, nas plataformas digitais, ouvir as músicas da Canção Nova, para você se evangelizar e você ajudar a Canção Nova também. Nunca foi tão fácil você ajudar, você Exatamente. evangelizar. Você ouvindo a música, você ajuda financeiramente. Exatamente. Você da rádio, você tem uma propriedade para dizer isso, né? A gente está com o equipamento lá na gravadora, que é um toca-disco, que a gente quer voltar a ouvir os discos do Padre Jonas antigo, Vem Louvar e tal. E eu estava me questionando ontem, conversando com o Enilson, que é daqui da Canção Nova, que a gente está... Antes era difícil a gente consumir música, né? Porque você precisava ter o disco, e o disco não era uma coisa muito acessível, né? Você tinha que pegar o disco lá, o Sapo lembra bem dessa época, né? Tinha que pegar o disco, eu tenho muitos discos lá também. Então, você tinha que pegar o disco, colocar na faixa certa, aí se a agulha não estava funcionando, já não vinha o som. Tudo arranhava, hoje, era exatamente, complicado. hoje em dia você entra no seu celular, você entra no seu aplicativo de áudio, que muitas empresas, né, dão um serviço de telefonia, às vezes vem o aplicativo de áudio junto e você consegue ouvir a música. Então hoje você consegue se evangelizar indo para o trabalho,
como o Sapo sempre fala, num ambiente público, você pode pôr uma música lá para evangelizar. Então, você não pode perder a oportunidade de se evangelizar e também ajudar a Canção Nova através da música, né? Isso É um meio mesmo. muito direto que você pode ajudar também a Canção Nova. Verdade. Bom dia, Sapo. Bom dia a todos aí. Eu sou da época da rotação 78. Olha. Rotação 78, depois é que veio o longo play, que foi Olha. em 33. O Entendeu? Eu sou dessa época, então faz tempo. É isso aí. Bom dia, família Canção Nova. Vamos esperar o resultado hoje do especial de Isso. campanha de ontem, né? Verdade. Que hoje deve chegar aos seus... É 103, hein? Isso Falei aí, ontem. a meta Deus ali. quiser. 103, não Esperança. vai me decepcionar, hein? É isso aí, Gente, maravilha. respeita esses cabelos brancos, não é? É isso aí, ó. E a minha mulher não deixa pintar de jeito nenhum. Ah, não, é lindo assim, tá bom assim. E para ele também aquele bom dia especial que vai trazer a palavra de Deus para nós, que você ama, né, ouvi-lo, todos nós, porque Deus deu essa unção, não é? A ele, graças a Deus, de partilhar a palavra com tanta sabedoria. Seja bem-vindo, bom dia, meu irmão Márcio Mendes. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado. É tão bom ser recebido assim, né, gente? Tenho certeza que você que está em casa também está agradecendo aqui a Deus pela vida da Patrícia, que nos recebe com tanto carinho, tornar melhor esse nosso dia, né? Porque a gentileza, a bondade tornam o dia da gente especial. E a palavra de hoje também é muito especial para nós, porque ela nos ensina a fazer o nosso dia, a nossa vida valer a pena. Então, eu gostaria que você acompanhasse conosco e já quero colocar aqui à sua disposição a palavra que nós vamos tomar, que está em Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Já procure aí na sua Bíblia, já deixa separadinho, que daqui a pouco a gente volta nesta palavra aqui, abrindo o coração para que Deus nos abençoe também por meio dela. Amém. A palavra, olha, Eucaristia, palavra de Deus, não pode faltar na nossa vida, não é Nunca. verdade? E ela, como sempre, simpática e cheia ali de recados para nós. Val, bom dia, querida. Obrigada, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, Deus Val. abençoe a cada um de nós no dia de hoje, nesta quinta-feira, nesse dia tão especial de adoração. Enquanto eu ia lendo uma mensagem em outra, um bilhetinho em outra, ia esboçando um sorriso, porque é tão bom a gente estar em casa, é tão bom a gente estar em família. É tão bom a gente se sentir parte de um grupo. Então, muito obrigada a você que demonstra o quanto somos especiais na sua vida, mas muito, muito obrigada mesmo a você que demonstra o quanto Jesus é especial para você, num bilhete, numa doação, numa partilha muito simples, mas isso vai enchendo a nossa vida de sentido, de alegria. Então, com certeza, a sua presença e a sua participação me faz, sim, sorrir para a vida, tá bom? Muito, muito bem-vindo, inclusive pelas brincadeiras. Um dia o Márcio disse assim, inclusive referindo-se ao povo de Ubá, ele disse assim, a gente brinca com quem dá liberdade. Que bom que a pessoa, quando a gente faz uma brincadeira ou um comentário, a pessoa não se sente ou não se ressente porque deu aquela abertura. E a gente vai percebendo assim que até nos comentários, nos bilhetinhos, a gente entende que a pessoa é da família mesmo. E aí já vimos aqui que estava assim, Valdete, Valquíria e todas as Vals possíveis. Eu falei, bom, essa aqui é da família O pessoal mesmo. já começa o dia cheio de gracinha, né? Já, falei, é da família, acompanha mesmo. Que bom que nós estamos assim, estamos em casa. E o que nos faz estar em casa é nos sentirmos irmãos, filhos de Deus. Essa é a nossa casa. Esse é o nosso maior e melhor título. Este é o sentido da nossa vida. Por isso, nessa bancada cabe todo mundo, porque aqui somos todos filhos de Deus. E nessa bancada você entra aqui, a partir da participação. Estou com tablet e celular na mão para não perder nada, hein? Então já participe conosco. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Mande um e-mail para nós. Testemunhos feitos do Senhor na sua vida. O que a oração provocou na sua vida? O que a oração mudou na sua casa? O que, para você, por mais simples que pareça, mas você olha e diz assim, aqui foi a mão de Deus. Mesmo que Ele tenha utilizado de um homem.
mesmo que Deus tenha utilizado de uma outra pessoa, mas foi a mão de Deus que me tocou, foi Deus que agiu. Partilhe conosco, porque o testemunho vai nos enchendo de fé e de certeza de que Deus está no meio de nós. E hoje é quinta-feira, meus irmãos, como Ele está no meio de nós, a gente diz junto, eu quero que você responda aí do outro lado, hein? Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com os nossos limites, com os nossos desafios, mas rendidos a Deus. É assim que nós nos encontramos. Talvez com as enfermidades, com os problemas, com pecados, mas rendidos a Deus, submetidos a Ele. Já tem tanta participação, Márcio, Patrícia. O povo acordou cedo hoje. Acordou cedo, mas esse aqui, Márcio, já tem alguns dias que está comigo. Alguns dias, assim, acho que essa semana eu fiquei de trazer esse bilhetinho. É uma doação, está no valor de R$ 78,00, eu recebi aqui. E eu me recordei e quis trazê-la já logo, que a Patrícia mencionou o último dia do sangue de Jesus, dessa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Último dia do mês de julho, que é dedicado à devoção. Mas todo dia, toda hora, clame o poder do sangue de Jesus. Essa nossa irmã em Cristo, vizinha, porque é Taubaté, eu já considero vizinho, né, gente? Porque tem gente do Acre, do Amazonas, do Japão participando. Taubaté está dentro de casa, né? Ela diz assim: eu, Natália, sou de Taubaté e quero dar o meu testemunho de cura. Eu tinha um grande sofrimento na minha coluna. Eu sentia muitas dores. Cheguei a pensar que eu ia terminar os meus dias numa cadeira de rodas. E um dia eu fui à igreja que tinha Jesus crucificado. Segurei-me nos pés dele e pedi com fé que aquele sangue dos pés dele passasse na minha coluna e me curasse. Curasse-me daquele sofrimento que doía e doía muito. Daquele dia em diante, eu fui ficando curada. Eu tinha até um certo desequilíbrio no corpo por causa das dores que eu tinha na coluna. Eu comecei a perceber, olha só, Márcio Mendes, que eu já estava andando mais equilibrada. E aí é fisicamente também, tá, gente? Eu já estava rezando ajoelhada. As dores já não sentia mais. Depois que eu recuperei o equilíbrio com a graça de Deus, eu percebi que o sangue de Jesus tinha sido derramado sobre mim. Amém. E eu fui curada de todo aquele mal. Minha cura se deu por completa no tempo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Esta minha contribuição é o meu Pix-idade, porque eu tenho 78 anos. É a nossa querida Dona Natália de Taubaté. Já começou aqui no programa deixando para nós esse ensinamento. Então eu vou unir a doação da Dona Natália, não é? Primeiro vou unir o meu muito obrigado, viu, Natália? Que Deus abençoe a senhora. Não é? Esse testemunho é tão bonito, mas mais do que bonito, importante, para que nós tenhamos fé na oração. Porque tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Deus colocou poder na oração. Mas não é uma oração de palavras vazias. É uma oração cheia de fé, de confiança no Senhor. E quero unir, além do meu agradecimento, quero unir esses R$100, a doação da Dona Natália, que me foi entregue ontem, porque no finalzinho do Sorrindo para a Vida, estava aqui também a Dona Maria, que veio de Pernambuco. 4 dias. 4 dias. E ela fez questão de entregar em mãos a sua doação, para que nós pudéssemos ajudar o projeto da M-Almas com ela, né? Nós estamos aí no finalzinho da nossa campanha desse mês, né, de julho, né? Eu já estava calculando do mês de julho. Vai entrando, né? A gente fica assim, já entrou, não entrou? Finalzinho do mês de julho, estamos quase entrando em agosto e estamos unindo os nossos esforços para chegar à arrecadação do necessário, gente. Esse 100% é o necessário para manter a Canção Nova no ar
com o seu sistema de comunicação evangelizando. Então, quando a Dona Maria me entregou, eu fiquei muito feliz, porque é uma resposta desse povo que ama a evangelização, que ama Jesus e também, por causa disso, ama a Canção Nova. E não é só uma resposta, é um sinal de que muitos estão ouvindo e estão se aproximando para poder ajudar. Aí a minha pergunta para você, nesse mês você já ajudou a Canção Nova? Não é? Porque se você ainda não fez, nós temos o dia de hoje para fazer. Não é? Exatamente. E aí, Patrícia, meus irmãos, a gente pode inclusive driblar a estatística das quintas-feiras. Porque nós que estamos aqui na bancada todos os dias, praticamente, a gente já acompanha, e todas as quintas aí eu posso dizer, a gente já acompanha e sabe que o percentual da quinta geralmente é aquele dia que na semana... Cai um pouquinho. Cai um pouquinho. É um dia de um percentual menor. Mas hoje a gente precisa fazer o dia da virada. Hoje precisa ser o dia do 100%. Então já comece agora. Patrícia vai trazer os outros recadinhos. Daqui a pouco eu volto para dar mais aluzinhos para as pessoas que estão participando. Mas agora, nesse momento, você que está nos acompanhando, mesmo que tenha ajudado, se pode ajudar mais um pouquinho, nos ajude. E como o Márcio Mendes falou, você que ainda não ajudou, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajude agora, tá bom? Vá lá, pegue o seu smartphone, já vá no aplicativo do seu banco. Tem QR Code, diretor, para facilitar para o povo de Deus? Se quiser, puder ir fazer ali já na tela, porque já direciona para você. Mas se não, pega o aplicativo do seu banco, já vá ali e faça a sua doação. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com é o meio mais rápido, porque em 7 segundos a sua contribuição chega aqui para nós, tá bom? Já estamos aguardando você. Se quiser mandar o comprovante aqui para gente, eu já vou colocando aqui também, mandando o alôzinho para você que participa conosco nesta hora. Deus abençoe desde já você e a sua vida. O QR Code está na tela? É porque para mim no retorno não está aparecendo. Você está vendo aí, Patrícia, o QR Code? Não, ainda não. Ah, mas está na tela. Estão me dizendo que está na tela. Então, muitíssimo obrigada. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer também a sua contribuição para a gente. Beijo, família. Estou contando com você no dia de hoje para alcançarmos os 100%. Mas, acima de tudo, como a dona Natália, você pode obter de Deus a graça que você necessita. Nesse dia, então, peçamos também o sangue de Jesus sobre nós. Isso mesmo, Val. Eu amei esse testemunho. Eu tenho esse hábito, né, de clamar sempre o sangue de Jesus sobre mim, sobre a minha casa. Aliás, até tem orações belíssimas. Até o próprio Padre Jonas gravou a oração do preciosíssimo sangue de Jesus. Mas essas jaculatórias nos ajudam durante o dia, não é? Talvez você está no trânsito, você está aí no seu local de trabalho, precisa decidir alguma situação difícil. Clame o sangue de Jesus, até mesmo numa situação de perigo, não é? Você deve clamar, porque o sangue de Jesus tem poder, não é? Então, clame mesmo o sangue de Jesus sobre você hoje, sobre toda a sua família, sobre tudo aquilo que você precisa fazer. Sim, clamar o sangue de Jesus sobre os seus negócios, sobre as pessoas que você vai encontrar ao longo do dia. Nós precisamos resgatar essas devoções verdadeiras. Não é por acaso que a igreja dedica, né, um mês inteiro ao preciosíssimo sangue de Jesus, mas como a Val falou, a todo momento nós podemos clamar esse sangue sobre nós. E a gente acabou de ouvir um testemunho de cura física, pelo simples fato de clamar o sangue sobre o seu físico. Então, conhece alguém que está doente? Você está com dor hoje? Clama o sangue de Jesus sobre você, que o sangue de Jesus circule aí no seu corpo agora também, curando, trazendo alívio aí na sua dor. E o outro recado importante que já foi dado, mas hoje a gente precisa aqui dizer, precisamos de você. E você sabe, e se você está ouvindo agora ou está pela primeira vez acompanhando e não sabe, você também pode ajudar a Canção Nova adquirindo os nossos produtos de evangelização. Nós continuamos hoje, aliás, é o último dia aí do frete grátis para os sócios, nas compras acima de R$ 59,00. Você que é sócio, você tem frete grátis. Para você que não é sócio, nas compras acima de R$ 99,00. Então, vai agora mesmo já, vai ouvindo aí o Sorrindo para a Vida, mas já visita o nosso site, ó, que está na sua tela, loja.cançãonova.com.
loja.cançãonova.com. Tudo minúsculo, né? Sem acento, loja.cançãonova.com. Você vai ver quantos produtos maravilhosos aí que nós temos. Aliás, até hoje também tem um saldão de férias, tá? Porque você sabe que férias é aqui na Canção Nova. Você vai encontrar tantos produtos aí, ó, maravilhosos, com até 60% de desconto. Vai pesquisando, né? Se você gosta do vestuário, se você gosta de livros, se você gosta de artigos religiosos, enfim, nós temos um celeiro de evangelização. Olha aí, ó, tem 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Visita lá e vê aquilo que você pode adquirir e ao mesmo tempo que você vai receber um produto de qualidade, um produto que evangeliza, um produto que pode salvar almas aí na sua casa, você também estará diretamente ajudando o projeto da Em Almas, esse projeto que mantém todo o sistema Canção Nova de comunicação, meu irmão, minha irmã. Então ajude mesmo, tem também a coleção Outono e Inverno lá para você poder ajudar a Canção Nova. Tem o especial Dia do Escritor, né? Livros da Canção Nova com até 15% de desconto. Tudo isso que eu acabei de falar até hoje, tá? 31 de julho. Então, corre lá, divulga esse site, olha, fala, adquira algum produto da Canção Nova que você vai estar ajudando a Canção Nova a chegar aos 100%, tá bom? loja.cançãonova.com. Hoje é dia de nos movimentar. Vá lá nos seus grupos de WhatsApp, né? Diga, você já ajudou a Canção Nova? Aliás, muda a pergunta. Você conhece a Canção Nova? Se não conhece, manda lá o site ou manda agora o link aí do Sorrindo para a Vida, né? Lá da TV Canção Nova. Dê o seu testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que foi transformado na sua vida através da Canção Nova, porque com certeza você tem um testemunho para dar, não é? Aqui todos os dias nós recebemos muitos testemunhos, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail. Então, testemunha para a família, no grupo da família, no grupo do trabalho, divulgue a Canção Nova e convide também essas pessoas hoje a ajudar. Mas o que a gente não pode é ficar sem ajudar, né, Val? Exatamente. Quem pode ajudar com pouco, ajuda com pouco. Quem pode ajudar com um pouquinho mais, ajuda com um pouquinho mais, para que a evangelização não pare. Ô, Patrícia, já vou dizer aqui, o meu amigo Gabriel e o Sapo já tomaram café. Márcio toma em casa. Eu tomo em casa e em todo lugar que tem. Então, como tem ainda, eu gostaria de um cafezinho. Enquanto a Patrícia vai me servindo o café aqui, eu quero agradecer a Bárbara. A Bárbara, ela diz, bom dia, segue a minha contribuição do mês de julho. A contribuição também é da sócia Kids, a Maria Clara, que vai aí no outro e-mail. Então, ela mandou um outro e-mail para falar da Maria Clara. Então, obrigada às mamães, às titias, às dindas que cadastraram sócios Kids, estão se recordando de fazer a contribuição também em nome da criançada. A Marilene, ela diz, Val, segue o comprovante desse mês de julho. Estou ajudando o projeto da Em Almas. A Ana Lúcia, ela diz, bom dia, bancada abençoada, meu algo a mais. Quero fazer como Sapo, rumo ao 103%. Valeu! Maria Aparecida também deixou aqui, a Nilda Costa também deixou algo a mais, Lucinéia, Edileia, Caliane, Ângela, Dalvani, Regina, tanta gente linda ajudando o projeto da Em Almas. Que você faça parte desse grupo também, porque você vai vendo as vidas transformadas. Já trago aqui o testemunho da graça de Deus. Começo com dois eu vou trazer agora nesse momento, mas são curtinhos. Primeiro é de um irmão em Cristo, ele diz que pode se identificar. Ele diz, olá Val, olá Márcio e todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Sou seminarista, meu nome é Murilo, sou da Diocese de Bauru, no estado de São Paulo. Nesses dias de férias do seminário, nesse mês de julho, acompanhei toda a programação da Canção Nova e pude ver o quanto Deus tem feito na minha vida, como Deus age através da Canção Nova. E posso dizer para mim mesmo e para as pessoas, eu sou fruto desta evangelização. A Canção Nova realmente mudou a minha vida. A palavra de ontem, a pregação de ontem, gente, para quem está acompanhando no horário alternativo, foi dia 30 de julho de 2025, tá bom? Então ele está se referindo ao dia 30 de julho de 2025. Foi a pregação sobre Zaqueu, me fez refletir sobre a importância da simplicidade nas coisas de Deus. Deus falou muito ao meu coração e mais uma vez
Esse programa foi Voz de Deus na minha vida. Obrigada pela vida de vocês. E o Murilo também está dizendo que, minha gente, é por Por isso que eu acho uma canção nova. E aí, Márcio, uma irmã em Cristo, ela pediu para não se identificar, então já estou te falando logo. Mas ela falou a respeito da medalha das duas cruzes. Vou pedir para você a gentileza. Ô, Márcio, inclusive uma pessoa me lembrou esses dias. Ela disse assim, Val, você lembra que quando você perguntou para o Márcio, primeira vez que ele mostrou a medalhinha, ele nem sabia o nome da medalhinha? Aí eu falei, sério que foi isso? Ela, foi, você perguntou, e como é que chama a medalha? Ele pensou, aí ele disse, vamos chamar de medalha das duas cruzes. Eu falei, o povo tá bom de memória. Nem eu lembrava. Nem eu. E ela dizendo aqui, essa nossa outra irmã, partilhando da experiência dela, ela pediu para não ser identificada, tá, gente? Ela diz assim, olha, eu gostaria de relatar esta graça para incentivar mais e mais pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Eu alcancei a graça. Meu esposo era viciado em jogo de sinuca. Saía do serviço e já ficava no bar. Passava os finais de semana, o dia e a noite toda jogando. Eu sempre pedia ao Senhor para libertá-lo. Fiz novenas, fiz muitas coisas. Mas no mês de janeiro desse ano, eu peguei a medalha das duas cruzes. Coloquei debaixo do travesseiro dele e pedi a Nosso Senhor a libertação. Eu confesso que eu também pegava a medalha e passava no taco de jogo dele, pedindo que Jesus libertasse. Pedia ao Senhor que libertasse e gerasse alguma situação para que ele não quisesse mais jogar. Então passou um mês, 2, eu não sei mais precisar o tempo. Mas eu não vi mais o meu esposo saindo de casa. Um dia, ouvi ele falando para o meu filho que não ia mais no jogo, porque tinha dado um negócio no coração dele, ele ficou agitado e que quando ele estava jogando, aquela sensação não era boa. Então, eu vi, meus irmãos, e quero agradecer a Deus, porque eu vi a libertação acontecer no coração do meu esposo. E o Sorrindo para a Vida nos ensina a perseverar e nunca desistir. E nos traz os sacramentais que são instrumentos de nossa fé. Eu digo, Val, com todo mundo, é por isso que eu ajudo a canção nova. Nós perdemos a conta, gente, de quantos testemunhos nós recebemos de libertação, dos mais variados tipos de opressão, inclusive opressões que se manifestavam no sono, na comida, por meio de jogos, bebida, drogas. Eu me lembro que teve uma família inteira que foi libertada da droga, né? O cara contando, ele mandou o testemunho, que ele se sentava junto com a sua esposa dentro da casa, que era um lixo, para se drogarem juntos. É o tipo de coisa que normalmente leva a pessoa à morte. Porque quem poderia ajudar, que é o cônjuge, está junto, no mesmo barco. Né? Eu me lembro de duas pessoas. Um é o Renato. O Renato, inclusive, veio nos acampamentos Sorrindo para a Vida. Ele, salvo engano, foram 30 anos na drogadição, Patrícia. 30 anos, é muita coisa, gente. Foram mais de 10 internações, tentativas de suicídio, já não tinha mais o que fazer. A mãe do Renato fez a mesma coisa, colocou no travesseiro quando já não tinha mais o que fazer, nem mesmo as clínicas estavam aceitando o Renato mais, e ele obteve então, por graça de Deus, a libertação. E o outro, me recordei agora, porque eu os atendi pessoalmente, me lembro, estava na minha casa, me chamaram em casa para vir recebê-los ali no Clube da Evangelização, que foi o Lázaro. Eu só vou falar o primeiro nome dele, não vou dizer a cidade, mas me recordo bem, engenheiro, mas também envolvido na drogadição. Ele dizia assim, eu não conseguia, por causa das drogas, fazer uma conta simples. Então, eu perdi todo o meu trabalho, os trabalhos, eu não tinha vida. Minha família não sabia mais o que fazer comigo, não tinha namorada, não tinha nada. E aí, ele também disse que recebeu a medalha das duas cruzes,
começou a rezar e todo o desejo que ele tinha de usar drogas em um mês passou. Me lembro que ele trouxe, Márcio, uma contribuição bastante relevante, digamos assim, mas ele disse assim, isso aqui não é nada, porque eu não conseguia nem, eu me recordo dele, ele disse assim, eu não sabia fazer uma conta simples, eu sou engenheiro, não fazia conta simples, mas Deus retomou toda a minha vida. Aí apresentou a noiva, ele falou, porque Deus recuperou foi tudo, e já estavam prontos para casar, experimentando essa libertação. São testemunhos que, se a gente não tivesse em mãos o escrito, se a gente não conhecesse a pessoa, corria o risco de não acreditar. Eu me lembro de um que o moço, ele era um alcoólatra de muitos anos, não sei se você se lembra desse, Val. Ele foi colocado no carro para ser levado ao hospital para ser socorrido às pressas. Em coma alcoólico. Em coma alcoólico. E a família angustiada, porque estava para morrer, colocaram a medalha nele, ele estava em coma alcoólico. O moço chegou sóbrio no hospital. Foi. Sóbrio. Nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. O andarilho, Não é? que se tornou vereador. Pois era é. um irmão de rua. Então, são pessoas que a gente consegue identificar. São pessoas que a gente consegue dar nome. São pessoas que vieram aqui, participaram de acampamentos, mostraram o rosto para dizer a você que quando uma pessoa se determina, Deus usa até uma medalhinha para poder libertá-la. Ontem eu quero até confessar o meu pecado, porque diante do pedido de oração que você trouxe, ontem a Valdênia trouxe o pedido de oração de um homem que estava lutando e profundamente oprimido. E eu senti uma forte vontade de recomendar a ele que fizesse isso que tantas pessoas fizeram, porque nem dormir ele estava conseguindo, ele contou, de colocar mesmo a medalha na cabeceira da sua cama. Algumas pessoas gostavam até de colocar na fronha do travesseiro, não é? Mas pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo, eu pus na minha. Esqueci de dizer para a Rose. E na hora de lavar, ela bateu a minha medalha na máquina de lavar roupa, junto com a fronha. Estraga a medalha e estraga a fronha também, não é? Então, a Canção Nova preparou, diante dos testemunhos que foram vindo, nesse formato aqui, olha. É a medalha mesmo de metal que está aqui, mas plastificada num cartãozinho, né? Vou virar para você ver. Inclusive com a oração aqui, porque tem muita gente que pedia a oração. Às vezes comprava a medalha, mas a oração não vinha junto. Então está aqui as duas coisas juntas, tá certo? E eu queria também, ontem, ter lido esta palavra aqui, eu acredito que ele deve estar acompanhando hoje também, que diz assim, página 75 do livro Fica Livre do Teu Mal. Porque o Senhor nos liberta, gente, nos fazendo conhecer também a saída para fora, não é? Daquilo que a gente está vivendo. Página 75, como se libertar do medo que coisas ruins aconteçam. E diz aqui, olha, se faz algum tempo que você não consegue dormir, se você não consegue respirar direito quando está sob pressão, e se você tem dificuldades para se concentrar, porque a sua cabeça está constantemente ocupada com pensamentos pessimistas, saiba que esse é também o sofrimento de centenas de milhões de pessoas pelo mundo. Entre os motivos apontados pelos médicos estão o estresse causado pela solidão, o medo de sofrer violência, dificuldades relacionadas ao trabalho, ao desemprego, a problemas familiares, a falta de convívio social por inúmeros motivos, a perda de entes queridos, há também o desenvolvimento, o medo de desenvolver doenças graves, medo de morrer. E a palavra de Deus traz remédio para nós, inclusive o que vem a seguir traz exatamente a situação de uma pessoa que estava transtornada pelo medo de perder alguém, que estava morrendo. E foi chamar Jesus, que não só livrou da morte esta pessoa,
mas também curou da angústia quem foi lá buscá-lo. Então vamos recorrer a Deus pela oração. Então fica aí para você, meu amigo, que ontem nos escreveu pedindo oração. Eu recomendo para você esse livro, Fica Livre do Teu Mal, mas aconselho também a você essa ajuda. Peça a um sacerdote para abençoar esse sacramental e ponha junto da sua cama, porque o Senhor o tem usado muitas vezes para libertar pessoas que estão oprimidas. Ah, nosso Deus é maravilhoso, não é? E os sacramentais, gente, a força e o poder que tem os sacramentais, não é? E aqui a gente lembra você também, a água benta, né? O crucifixo abençoado aí na sua casa. Sal. O sal exorcizado. Nós precisamos ter os sacramentais na nossa casa. E eu quero trazer para você agora a frase do dia de Santo Agostinho. Não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Vamos fazer bem hoje? Tudo aquilo que Deus nos confia, vamos colocar zelo, amor em tudo que nós vamos realizar no dia de hoje e vamos abrir o coração agora para essa canção que o Gabriel vai trazer, já preparando também o nosso interior para a palavra. Exatamente, a música tem esse papel, né? O Padre Jonas dizia, né, que é a ponta da lança, né? O músico é a ponta da lança, mas o principal é a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para falar para nós, para o nosso coração nesse dia. Então você aí na sua casa, já vai se colocando em oração e vamos cantar juntos. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Mais uma vez, amar-te mais, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Encontre aí, por favor, na sua Bíblia, a passagem de hoje, para você que está chegando. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Se você tem oportunidade, abra sua Bíblia, se não, toma nota. Anota, porque esta palavra é uma palavra boa, muito boa, para nós rezarmos com ela o dia inteiro. Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Vai abrindo a sua Bíblia. Faço aqui um convite para você. Tenho convidado as pessoas para nós irmos juntos numa peregrinação que vai acontecer agora no finalzinho de outubro e início não, é só o primeiro dia de novembro. Primeiro dia de novembro nós estamos retornando. São 11 dias de uma peregrinação maravilhosa, daquelas que penetram a alma da gente. Foi uma das fiz essa peregrinação uma vez. E foi uma das que mais me marcou. Sabe quando você visita um lugar e ele vem com você de volta? E você fala constantemente daquilo? Foi a experiência que nós vivemos. Nós visitamos ali no leste europeu
algumas coisas muito importantes, importantíssimas. Entre elas, o local de martírio de São Maximiliano Kolbe, um homem que deu a vida para que uma família não fosse destruída. Havia um condenado no campo de concentração, não é? Ali em Auschwitz, e esse homem seria executado. E ele começou a chorar pela família dele, que ficaria sem ele. Mas alguém iria ser morto, e quando ele estava sendo arrastado para ser executado, São Maximiliano Kolbe se ofereceu para ir no lugar dele. Deu a vida para que uma família pudesse continuar a existir, não é? Derramou seu sangue por causa de Cristo. Você tem ideia do que é a força de um lugar desse? Mas nós visitamos um santuário que atualmente é um dos mais importantes no mundo, porque não tem lugar nesse planeta onde as pessoas não rezam a misericórdia de Deus, pela inspiração que foi dada a Santa Faustina. E quando nós entramos neste santuário, meus queridos, eu vou te contar, o céu nos abraça. Então eu quero convidar você para nós levarmos juntos as nossas causas aos pés de Jesus misericordioso. Será uma peregrinação de profunda oração, sim, será, mas é também belíssima, 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 e eu digo para você que é realmente uma coisa maravilhosa. Quando a Obra de Maria me propôs para fazer o acompanhamento dessa peregrinação, e foi me contando ali, eu quase não acreditava, não é, daquilo que estava sendo proposto, porque realmente é espetacular. E ontem eu dizia algo que alguém veio me perguntar, que eu tinha dito que ela ficou diferente das outras. Por quê? Nessa proposta de irmos ao encontro do Santuário da Divina Misericórdia, a Obra de Maria fez a sua oferta a Deus também, o seu esforço para levar aqueles que gostariam de ir. Então, nesse mês de agosto, o Gilberto, da Obra de Maria, ele fez algo que ele, em toda a história desta obra, ele tinha feito apenas 2 vezes. Uma super promoção do câmbio, um desconto extraordinário para aqueles que estão fazendo à vista e uma super facilitação para aqueles que estão fazendo a prazo. Porque o desejo é que as pessoas possam ir ao encontro da Divina Misericórdia. Nem ele sabe explicar direito porque que Deus colocou isso no coração dele, não é? Mas provavelmente também para que você possa ir. Então estou te convidando para que nós possamos ir ao leste europeu, é a Polônia, terra de São João Paulo II. Não é? Nós vamos visitar inclusive o santuário que era mais importante para esse Papa, lugar onde ele gostava de rezar e onde ele obteve muitas graças. Vamos ao Santuário da Divina Misericórdia, mas vamos visitar também a Hungria, a República Tcheca. E para aqueles que acham que nunca ouviram falar, né, de República Tcheca, muitos de nós carregamos na nossa infância os sinais dessa devoção. Eu me lembro que lá em casa nós tínhamos, que era muito que era distribuído naquela época, a imagenzinha do menino Jesus de Praga. Quantas crianças usaram, e lá em casa todos nós usávamos, cada um de nós tinha a sua imagenzinha do menino Jesus de Praga. Como nós éramos muito pobres, a gente usava no pescoço amarrado com linha de costura. Então ganhava ali aquela imagenzinha e colocava uma devoção que acompanhou a nossa família durante tantos anos. Nós vamos visitar também esse santuário em Praga, uma das cidades mais antigas do mundo, porque não foi destruída pela guerra. Por que será? Não é? Então, meu convite para você, entre em contato para você ter mais informações. 0, código da operadora 12, 3186 2055. É o contato da Obra de Maria. E diz aqui a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Ouvistes o que foi dito,
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, disse Jesus, ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dizer, glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Gente, Deus é espetacular. Só Jesus mesmo para nos dizer e nos mostrar e abrir os nossos olhos para a gente entender que existe uma bênção, existe uma graça, existe uma força de Deus, existe um amparo divino, existe um prêmio da parte do Senhor, não é da parte das pessoas, é da parte de Deus, para quem é capaz de acreditar nesta palavra, obedecendo a Jesus em amar, inclusive quem se coloca como inimigo dela. Há uma bênção de Deus para aqueles que oram pelos que lhe perseguem. E uma das graças que a pessoa recebe ao orar pelos seus inimigos é que em breve ela não terá mais inimigos. Por que que nós muitas vezes arrastamos inimizades até o fim da nossa vida? Porque nós não oramos pelos nossos inimigos. Porque fica um ranço dentro da gente quando nós nos lembramos da pessoa. E às vezes o nosso esforço está no máximo em não praguejá-la, não amaldiçoá-la, não falar mal dela, não caluniá-la, não arrumar meios de prejudicar. Mas orar, amar, abençoar, aí já é pedir demais. Não, aí é que está a chave, aí é que vem a solução para a questão. Se você amar os seus inimigos, em breve você não terá mais inimigos. E se você orar pelos que perseguem você, o Senhor será o seu amparo. E essa perseguição há de chegar ao fim. Nós precisamos pedir a Deus a graça de abrir os olhos e de enxergar nas situações aquilo que ninguém mais enxerga. Mas tem um jeito para isso acontecer. E Deus nos mostra nesta palavra. Que jeito é esse? Amai os vossos inimigos. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos, porque é o amor que nos faz reconhecer as bênçãos de Deus. Vou repetir, porque isso é muito importante. É o amor quem nos faz reconhecer as bênçãos de Deus. Quando a gente ama e quando a gente é amado, quando a gente é amado e quando a gente ama. E me impressiona muito uma situação que aconteceu com um homem da Bíblia, chamado José. Você já ouviu falar no José do Egito? Filho de Jacó, também conhecido como Israel. Esses dias eu falava do José aqui, porque eu sou fã dele. Eu sou apaixonado por esse José do Egito.
Porque ele viveu o que muitos de nós vivemos dentro de casa, em família. Ele sofreu com a inveja dos irmãos. O motivo da morte, da trama mortal contra José, porque a intenção dos irmãos era matá-lo. O motivo foi roupa. Já tinha ali um problema entre eles, não é? Mas o que determinou que os irmãos assassinariam o seu irmãozinho mais novo, o José, foi problema dentro de casa por causa de roupa. Ele tinha ganhado uma roupa que os irmãos arderam de ciúme, juntou com um sonho que ele teve, decidiram que iam matá-lo. Tudo na vida desse homem parecia dar errado, tudo, sabe, perseguido desde criança pelos irmãos, não é? Numa certa altura, essa briga por causa de um sonho que ele teve, por causa da roupa que ele ganhou do pai. Foi levado para ser assassinado, viu os irmãos discutirem como iam matá-lo. E ele ali, assistindo tudo isso. Depois decidiram que iam jogá-lo num poço. Quando já estavam descendo ele no poço, passou uma caravana de mercadores que compravam... Tem um celular gemendo aí em cima da mesa. Desligar, por favor. Tirar do módulo de vibração. Aí decidiram que iam vendê-lo para esse mercador de escravos, não é? Esses mercadores o levaram para o Egito. Lá no Egito ele foi feito escravo, né? Depois de um tempo, percebendo as habilidades que ele tinha, ele ganhou um cargo de confiança. Mas a mulher do seu patrão se apaixonou por ele e fez de tudo para que ele se deitasse com ela. E por ser um homem temente a Deus, foi por isso que ele não fez, porque ele era um homem temente a Deus. Não é porque ele tinha medo da morte, não é porque o patrão não era bonzinho para ele. José não se deitou com aquela mulher porque ele era um homem temente a Deus e ela era uma mulher casada. E diante das várias investidas dela e das várias negativas dele, porque ele rechaçou essa mulher o quanto pôde, ela resolveu fazer o contrário, se tornou áspera, vingativa e o acusou de tê-la estuprado. E por causa disso, de novo, ele quase foi morto, foi preso, ficou anos preso. Quando uma pessoa olha para uma história como essa, a coisa mais difícil de ver é a bênção de Deus em tudo isso. Esse homem não perdeu a paciência. Você concorda que ele era o irmão mais novo, era o caçulinha, que foi vendido? A paciência dele veio desde a sua juventude, desde aquela época ele era um homem de Deus. A sua confiança estava no Senhor e no Senhor ele esperou. E porque ele esperou em Deus, ele viu verdadeiros milagres acontecerem. Inclusive ele se tornou o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Agora o que muita gente esquece, ou nem percebeu, ou nem sabia, é que José teve um filho chamado Efraim, que Efraim significa: Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Ele deu para o filho o nome das dores dele, para ele nunca se esquecer que na terra da aflição, quando tudo cooperava contra ele, Deus o fez fecundo, não só por causa do filho, mas em tudo o que ele se envolveu. Tudo aquilo em que José estava envolvido prosperou, foi para frente, se tornou ocasião de bênção, de graça, de salvação, não só para ele, mas para a sua família e para uma multidão de pessoas. E isso tanto é verdade, que um dia os seus irmãos, passando fome em Israel, tiveram que ir ao Egito para pedir ajuda ao faraó, socorro, foram pedir comida. E foram recebidos pelo principal funcionário, pelo governador do Egito, que era quem? Nada mais, nada menos do que o irmão deles. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu imediatamente. E José os perdoou, gente. Perdoou aos irmãos que tinham se determinado a matá-lo. E caiu numa choradeira.
e os abraçou, e os perdoou, e trouxe o pai, e o irmãozinho mais novo, que ele não conhecia, porque depois que ele foi embora, que ele foi vendido, ele teve um irmãozinho mais novo, trouxe todo mundo. Inclusive passaram a viver no Egito depois disso. E quando eles caíram de joelhos e começaram a pedir perdão a José, José disse uma das palavras que na Bíblia, para mim, para o Márcio pessoalmente, estão entre as mais comoventes. José vira para ele e diz: o mal que tramáveis contra mim, Deus o converteu em meu favor, para que eu pudesse ser nas mãos de Deus um instrumento para a salvação de inúmeras pessoas. O mal que pretendíeis fazer contra mim, Deus o mudou em bem, mas ele precisou esperar. José teve que esperar. E enquanto ele esperava, teve uma coisa que ele precisou fazer. Ele precisou amar quem Deus pôs no caminho dele, porque sem amar a pessoa não avança com a vida dela, não avança. É o amor que faz a gente reconhecer as bênçãos de Deus. Então, onde todo mundo via dor, todo mundo via desgraça, todo mundo via maldição, todo mundo via injustiça, José viu fecundidade. O amor que havia no coração daquele homem fez com que ele visse fecundidade. Mas eu vou te contar, amar dá trabalho. Que a gente está acostumado com essa ideia falsa, né? De amor só romântico, amor de novela, amor de filme. Isso é um desserviço. A arte serve para muitas coisas boas, viu, gente? Mas a arte também serve para muitos desserviços. E um dos grandes desserviços que a arte fez chegar a nós foi nos convencer de que amor é essa água com açúcar que a gente vê nas novelas. Aquilo lá não é amor, não. Aquilo lá é paixão, aquilo lá é romance, aquilo lá é outra coisa. E é claro, pode ser que você viva um amor romântico, pode ser que no meio do seu romance haja amor, mas nunca confunda romance com amor, porque são duas coisas completamente diferentes. Amar dá trabalho, amor dói. Quando a gente ama, a gente sofre, porque o amor nos torna suscetíveis. Até o Deus onipotente, infinito e intocável sofre por causa de amor, você sabia? Tem gente que, entre os filósofos, eles diziam que Deus, sendo sumamente bom e perfeito, ele não pode sofrer. A pessoa pode entender do infinito, mas não entendeu nada de Deus e não entendeu nada do amor. Deus não sofre porque ele tem uma imperfeição. Nós sofremos por causa das nossas imperfeições. Nós sofremos com os nossos ciúmes, nós sofremos com as nossas invejas, nós sofremos com as nossas fraquezas, porque não só a fraqueza que nos leva a cair, mas a fraqueza que nos impede de obter o que a gente quer. A gente sofre com isso. A gente sofre com as nossas deficiências, com as nossas insuficiências, com a nossa imperfeição. Deus não. Deus sofre, mas sofre por amor. Sofre ao ver quem Ele ama se condenando por causa do pecado. Aí você entende por que o diabo desce contra nós com todo furor, porque não podendo atingir a Deus, ele procura enxovalhar a imagem e semelhança de Deus, que sou eu, que é você. E sabendo, porque ele sabe, talvez você não saiba o quanto Deus te ama, mas o diabo sabe. E sabendo o quanto Deus ama você, o demônio procura feri-lo no amor que ele tem por você. O pecado ofende a Deus? Ofende-o no seu amor, enquanto mata quem ele ama. E assim, quem ama sofre também. Tenho certeza que se você ama alguém, você já sofreu por esta pessoa. Como Deus sofre por mim, como Deus sofre por você.
E sofre porque também, além das decepções, não é? Das impossibilidades que nós temos de mudar a pessoa, a gente sofre porque amar dá trabalho, gente. Amar exige cuidado, não é? Amar existe. Então, trabalho não é só o que a gente faz. Trabalho é também o que a gente suporta. Tem muita gente que está tendo um trabalho imenso para manter a família unida. Que trabalho é esse? As coisas que ela suporta. Talvez você esteja tendo muitos trabalhos, porque você está suportando a carga da sua família nas costas. Mas deixa eu te contar um segredo: só quem ama é capaz. E só quem ama é capaz de ver a bênção escondida por trás de todas essas aflições, esses trabalhos. Quem ama é capaz de chamar de Efraim o fruto do que está sofrendo. O que é mesmo Efraim, Márcio? Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Deus vai tornar você muito fecunda, querida, pelas coisas que você está suportando. Aguenta firme, aguenta em Deus. Meu irmão, só Deus sabe as lutas que você tem travado, o quanto tem sido difícil para você, mas você está firme, você está aguentando. Quantas loucuras você deixou de fazer, quantas loucuras você tem evitado pensar, porque você ama. Não desistiu, porque você ama. Às vezes você nem consegue parar para pensar, né, sobre os motivos que levam você a continuar, mas agora ouvindo você vai percebendo, é amor, é amor. Deus vai te fazer fecundo nessa terra de aflições. Você verá a glória de Deus resplandecer naquilo que você está aguentando sem desanimar. Escreve o que eu estou te falando, mas para isso você não deve desistir. E para não desistir só tem um jeito: amar. Porque a chuva cai. Você viu o que diz a palavra de Deus? Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Como? Amando os vossos inimigos e orando por aqueles que vos perseguem. Pois Deus faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. A mesma chuva que Deus derrama sobre justos e injustos provoca gratidão em alguns e ressentimento em outros. E Deus não deixa de mandar a sua chuva. Então eu também não posso deixar de amar. Por causa dos ingratos, por causa dos ressentidos, por causa daqueles que não reconhecem. Eu tenho inclusive que entender. É que uma pessoa desprovida de amor, ela não consegue ver a bênção por trás daquilo que ela está enfrentando, por causa daquilo que ela está vivendo. Pelo contrário, vai encontrar motivos para reclamar. Sempre haverá aqueles que reclamam, sempre. Mas enquanto uns reclamam, existem aqueles que descobrem sempre um porquê se alegrar. Nesse dia de hoje, nesse Sorrindo para a Vida, você está entre aqueles que encontram motivos para reclamar? Ou entre aqueles que encontram motivo para se alegrar? Porque as coisas acontecem para todos nós. Tem muita gente hoje que está rezando conosco, mas que está trazendo no coração a dor de um relacionamento que acabou, de uma sociedade que se desmanchou. Tem pessoas que estão nos acompanhando agora, pode ser até que seja o seu caso, que está nos assistindo para ganhar forças e ser consolado por Deus diante de uma demissão que você acabou de receber, acabou de ser demitido, depois de tantos anos de trabalho, no momento que você contava tanto com esse emprego como uma segurança para a sua vida, e aí me vem uma demissão. Você tem ideia de quanta gente está nos acompanhando agora, que está rezando e pedindo a Deus saúde, que está lutando contra uma enfermidade, que se alegrou com o testemunho que ouviu, porque encontrou esperança para a sua enfermidade, na oração. Nós temos que aprender, a partir da palavra de Deus, a olhar as coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Sabe quando caem aquelas chuvas violentas no verão,
que incomodam a tantas pessoas. Há pouco tempo a gente estava enfrentando essas chuvas aqui em Cachoeira Paulista. Esses dias, mesmo já não sendo verão, nós tivemos aqui um vendaval, não é? Sim. Uma chuva, sim, que foi violenta. Foi rápida, mas foi violenta. Às vezes acontece, né, que caem essas chuvas que incomodam a tantas pessoas. Mas eu tenho alguns amigos que eles são agricultores. E onde muita gente vê motivo para reclamar, eles veem motivo para louvar. Louvam a Deus. O homem que cuida da terra vê mais do que a chuva que cai diante dos seus olhos. Enquanto alguns veem a roupa que foi suja no varal, a casa que se encheu de folhas, a chuva que arrancou o telhado e que acabou molhando dentro de casa. Sabe o que essas pessoas veem? O seu amor e a sua esperança, seu amor pela natureza, faz com que eles enxerguem um campo verde, milhares de flores brotando, a sua plantação produzindo. Eu tenho um amigo que ele planta café. Eu ainda não tive a oportunidade de visitá-lo na época da colheita, mas eu vou. Mas eu já peguei o café verdinho, bem cheio, já peguei meio feinho, esqueletado, já peguei florido, que é lindo, 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 mas nunca peguei na fase do fruto maduro, sabe? E da colheita. Uma hora dessas eu quero ir lá para ver. Mas é isso que ele enxerga quando tem a chuva. Várias vezes ele me manda os vídeos mostrando a beleza dessas várias etapas. E aí eu perco um tempinho ali olhando e me alegrando, porque enche os olhos da gente. Mas é preciso ter amor e ter esperança para conseguir ver a bênção, onde muitos veem incômodo. Então deixa eu te contar uma coisa. Não chove simplesmente água. Não se trata do céu açoitando violentamente, né, a terra com uma tempestade. Se trata do tempo que chega como um feliz mensageiro que anuncia a chegada de um sem número de flores e de frutos. É assim com a terra e é assim com a gente também. Essa tempestade na sua vida é só um mensageiro, meu amigo, contando para você que tem fruto vindo aí pela frente, que as flores vão brotar. Quem sabe se nessa manhã de oração aqui entre nós, né, nos Sorrindo para a Vida, muitos acompanhando de casa, outros já acompanhando seu trabalho. Tem gente que está pelas estradas desse nosso Brasil, rezando conosco aqui no Sorrindo para a Vida, dentro de um caminhão, num carro. Tem gente na costa, trabalhando, nos rios, dentro de uma embarcação e acompanhando a Canção Nova, você sabia? Há pessoas que estão na roça agora com o seu radinho sintonizado, trabalhando, cuidando dos animais, cuidando da terra, plantando, cultivando e ouvindo a Canção Nova, sorrindo para a vida. Há muitos que estão nos hospitais, lutando pela própria vida e em oração, e a Canção Nova está ali sendo um consolo. Quem sabe se um filho querido de Deus está enfrentando agora, nesse momento, um dia de céu fechado, suportando o peso da tempestade. Talvez seja o que está acontecendo com você. Quem sabe tem alguém dizendo no seu coração assim, né? Meu Deus, diante desta palavra eu quero dizer, está chovendo, é forte sobre mim. O Senhor disse que faz cair as suas chuvas sobre bons e maus, mas sobre mim está despencando um toró, né? Está arrebentando uma tempestade, estão chovendo dificuldades que parecem ir além da minha capacidade de suportar. Meu Deus, pega leve nessa chuva, porque eu não sei se eu vou aguentar, não é? Às vezes a chuva da decepção é muito forte. Às vezes você foi desapontado por alguém que você nunca imaginou. É duro, né? Quando a traição vem de uma pessoa que você nunca imaginou na sua vida que ela ia tomar posição contra você. É duro quando você ouve que um comentário assim, mordaz, sabe? Pernicioso, que foi dito a seu respeito, saiu da boca de alguém que você ama.
É duro, né? Quando você descobre que a pessoa que você chamava de amiga ou de amigo não tem a mesma impressão de você que você tem dela. Para você era um amigo, mas para ela, você não era lá essas coisas. É duro o desapontamento. É duro o desapontamento quando você descobre que um filho mentiu para você numa coisa grave. Eu fico imaginando como deve ser duro para uma mulher que é fiel ao seu esposo, descobrir que está com uma doença venérea, sendo que ela nunca se relacionou com ninguém fora do casamento. Deve ser duro demais. É um desapontamento tremendo que rasga a alma de muitos homens que saem para trabalhar, que têm amor à sua família e de repente descobre que enquanto ele está lá no trabalho, lutando para levar o sustento para casa, sua esposa está envolvida com outra pessoa. E nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando dos desapontamentos, porque fazem parte da nossa realidade. E o luto, gente, o luto caindo sobre a minha vida, fazendo o meu coração tremer e estremecer diante de tanto sofrimento, porque dói o desapontamento. Mas e a dor de você ter rasgado da sua vida uma pessoa que você nunca achou que fosse morrer? Porque a gente nunca espera que as pessoas que nós amamos morram, né? A gente nem quer pensar nisso. A gente nem permite que alguém venha falar para a gente sobre a possibilidade da morte de alguém que a gente ama. Então a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. E quando chega, que facada no peito da gente. Então parece que uma chuva de aflições estão caindo sobre nós. E talvez seja o que esteja acontecendo com você nesse dia. Mas só o amor de Deus pode nos fazer ver que não é bem assim. Só o amor de Deus pode abrir os olhos, os nossos olhos, para ver que a vida não se resume a isso. Gente, o maior presente que Deus me deu quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus foi abrir os meus olhos para uma vida nova. Até um dia uma pessoa quis me dar um sacode e falou para mim que eu precisava ser mais afetado, ser mais melancólico e ser mais triste, porque eu ouvi isso. Olha. Porque estar sempre bem faz com que as pessoas odeiem a gente. E haveria gente me odiando por eu estar sempre bem. Eu não posso fazer nada por isso. Eu sinto muito, me desculpe. Mas eu já gastei a minha cota de lágrimas, de tristeza e de perder o meu tempo vendo só o negativo da vida. Eu não me tornei otimista, eu me tornei um homem de fé. Eu não passei a ver coisas boas, eu passei a ver Deus ao meu lado em tudo que eu vivo. E se Deus está comigo, eu não tenho medo mais. A única coisa que eu quero saber é o seguinte: o Senhor está comigo? Há vontade de Deus naquilo que eu estou fazendo? É esse o caminho que Deus quer? Então, meu filho, o resto merece esse nome, é resto. O resto é resto. A única coisa que você precisa se assegurar é de que Deus esteja com você e de que você esteja com Deus. Porque aí os nossos olhos se abrem e aonde o povo vê desgraça, desespero, tristeza, a gente vê oportunidade. Tiraram isso de você, ótimo. A minha vida não se resume àquilo. É a chance de começar outra vez. Olha, a gente envelhece quando a gente fica sempre nas mesmas coisas do mesmo jeito. Não é o tempo que envelhece a gente. É a gente ficar preso num ciclo vicioso. E isso nos envelhece. A nossa vida precisa ser renovada. E Deus nos ama tanto que Ele quer nos fazer novos todos os dias. E às vezes, para nos fazer novos, Ele chacoalha para longe de nós, joga lá no meio do mato, uma coisa que a gente achava que a gente não podia viver sem aquilo, não é? E quando você tem fé, em vez de você dizer, e agora o que vai ser da minha vida, você olha para Deus e diz assim, doeu, porque eu não esperava perder isso, mas bendito seja o Senhor, que sabe todas as coisas, e de repente você percebe que a sua vida ficou mais leve, não é? Só o amor de Deus pode nos fazer ver que a nossa vida não é só dores e sofrimentos.
o que há em sua vida não são chuvas de aflições, são chuvas de bênçãos. Até dessa morte, até dessa enfermidade, Deus vai tirar um bem que você desconhece. Se Ele tirar disso a sua salvação, já é motivo para você festejar até não aguentar mais. Já é, mas não é só isso. Ele faz muito mais. Basta que nós confiemos na palavra do Pai. A gente precisa aprender a confiar na palavra de Deus. E da chuva que nos golpeia, Deus vai fazer brotar os mais belos frutos do Espírito Santo que a gente jamais descobriria se nós não tivéssemos passado pelas tempestades. Eu conto para você, sabe, uma vida em comunidade é uma vida em família. E não é fácil. Não é fácil uma vida. Olha, se ilude a pessoa que acha que quando entra numa comunidade com uma canção nova é só o céu. Tem muito mais de purgatório, viu? Tem muito mais de purgatório. Tem muita luta, muito sofrimento. Mas por quê? Porque as pessoas são ruins? Não, porque as pessoas são pessoas. Imagine que você juntasse da sua casa, não só o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, mas vamos dizer que você juntasse esses. Aí agrega agora também os seus tios, os seus primos, os seus cunhados, os seus genros, seu sogro, põe todo mundo para viver junto. Olha o retrato de uma comunidade aí. E aí põe 24 horas por dia nisso, vocês envolvidos em seus trabalhos. Às vezes eu encontro um casal que diz assim, nós estamos tendo problemas porque nós estamos no mesmo trabalho juntos. Nós temos a nossa empresa, eu trabalho com ele, então a gente já convive em casa, e aí tem a convivência no trabalho, não está dando. Mas casou para quê? Aprende a conviver, aprende a se acertar, aprende a se respeitar. Agora, marido e mulher às vezes têm dificuldade de estar junto num trabalho. Imagine que não fosse só a sua mulher, só o seu marido, mas fosse todos os seus parentes, sua sogra, seu sogro, seu cunhado, seu genro, seus tios, seus primos, vocês vivendo 24 horas por dia juntos. É uma comunidade. E aí, conseguiu ter um retrato? Tem muitas alegrias, tem muitas brincadeiras, tem muita diversão, tem muitos bons projetos. E aqui nós temos uma coisa maravilhosa, nós temos Deus à nossa frente. Isso faz muita diferença, muita diferença. Mas tem lágrimas, tem dores, tem sofrimentos, tem incompreensões. Às vezes tem alguma maldade também. Porque a pessoa que vem com as suas doenças emocionais. E sofremos uns com os outros. Mas eu preciso te dizer que das coisas mais preciosas que Deus fez na minha vida, dentro da Canção Nova, as coisas mais preciosas brotaram dos momentos mais difíceis que eu passei. E se não fossem aquelas tempestades, eu não teria visto os frutos e as graças que rebentaram na minha vida. Quando eu morei no Rio de Janeiro, quase 2 anos, foi o segundo lugar da Canção Nova no qual eu morei. Quando eu fui mudado do Rio de Janeiro para São Paulo, eu fui diante de uma situação de equívoco, sabe? De informações trocadas. Eu fui feliz, mas eu me senti profundamente injustiçado. E eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu ainda disse isso. Eu já sabia que ia ser remanejado, eu estava indo com alegria, mas saber agora os motivos, para mim, é uma tristeza. E a pessoa me pediu desculpas, porque entendeu que a decisão foi tomada em cima de suposições equivocadas, mas que agora eu já tinha sido remanejado. Gente, a injustiça da situação não roubou a minha alegria, porque eu acreditava que na obediência estava a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu cheguei lá em São Paulo, eu achei a minha Rose, o amor da minha vida, a minha mais querida, que se eu tivesse retrucado, se eu tivesse sido resistente, se eu tivesse sido refratário, eu teria perdido essa bênção. Eu teria perdido, não pensava, Deus ia fazer, não, eu teria perdido essa bênção. O meu amor que se transformou no casamento mais feliz da minha vida e nos meus filhos,
são fruto também de uma situação que eu não compreendi. O que será, hein, que está vindo para você por depois dessa situação que você não compreende? Eu vou encerrando aqui dizendo para você que nós sempre vemos a chuva, mas será que nós vemos também as flores? Nós sentimos a dor das provações, mas Deus vê a flor que desabrocha na nossa vida. Nós retraímos perante o sofrimento, mas Deus vê não só a retração, aquela repulsa que a gente tem da dor, Ele vê a eterna compaixão que vai se formando no coração da gente, porque só quem sofreu sabe o que é o sofrimento do outro. Como é que a gente aprende a ter compaixão? A partir dos sofrimentos que a gente vive. E Deus vê isso brotando dentro de nós, dentro da nossa alma. Nós sentimos o nosso coração estremecer sob a dor da separação? Sim, nós sentimos. Mas Deus leva em conta o benefício e o crescimento que a dor nos trouxe. Então não é aflição que recai sobre uma pessoa que confia em Deus, gente. Mas compaixão, amor, paciência, mansidão e muitas outras flores que vêm do Espírito Santo. Se você pode, feche seus olhos um pouquinho, põe as mãos sobre o seu coração. E tudo isso que você ouviu, todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida, estão trazendo para a sua vida um enriquecimento que jamais a prosperidade e o conforto seriam capazes de lhe dar. Deus dá a todos. Por isso Ele nos manda amar. Porque Deus dá a todos, mas só o amor nos torna filhos. E nos faz desfrutar daquilo que os outros rejeitam. Não rejeita, não. Acolhe com amor e diz: Senhor, se Tu permitiste, vais tirar um bem daqui. Senhor, se Tu queres, eu quero. Eu vou contigo. Há um Deus que te ama, Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele e Ele tudo fará. Tudo fará. O Senhor está reavivando a esperança em muitos corações nesta manhã. Confia e espera no Senhor, meu irmão, minha irmã. Realmente as pessoas, elas decepcionam e vão nos decepcionar, não é? Sempre nós vamos ter decepções. E eu e você também decepcionamos, porque nós não somos perfeitos. Estamos trilhando esse caminho de busca de santidade, de perfeição, mas nós somos humanos. Agora, o que você precisa guardar no seu coração: Deus não decepciona. Deus não vai decepcionar você se você colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança no Senhor. E eu gostei dessa frase. Não são chuvas de aflições, são chuvas de bênçãos. Aquilo que você hoje não entende e que para você até era uma maldição, que para você era muita dor e sofrimento, muda a sua visão hoje, não é? Contempla como chuvas de bênçãos, porque em breve você verá as graças de Deus na sua vida, não é, Val? Vamos confiar. Vamos confiar. Deus nunca nos deixa no prejuízo, minha gente. Nunca. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. A Patrícia disse muito bem. Ora nós ofendemos, ora nós somos ofendidos, né? Então nós precisamos nos colocar no nosso lugar e deixar Deus fazer aquilo que é a vontade dEle. Mas eu estou encantada com você que é da família Canção Nova, aquele encantamento, aquela satisfação, aquele orgulho de fazer parte dessa família, por causa do seu comprometimento com esta obra. Deus lhe pague, muito obrigada. Esse é o testemunho, viu? Esses dias eu recordei, mencionei, na verdade, tantas pessoas que a primeira coisa que faz ao longo do dia
é ajudar a Canção Nova. Então, de tantos que fazem isso, eu quero também aqui abraçar com todo carinho a Simone. Porque quando eu fui olhar aqui no Instagram, eu vi que estava mostrando que já tinha 5 horas que a Simone tinha me mandado o comprovante de Pix. Falei, gente, não é 10 da manhã, essa mulher me mandou, já tem 5 horas? Eu fui olhar, Márcio. Que horas? Era 4 horas e 14 minutos desta quinta-feira. 4h14 da manhã. Madrugou, hein, para ajudar. E que a Simone estava fazendo, gente. Ajudando a Canção Nova. Ajudando a Canção Nova. Louvado Deus lhe pague, Simone, na tua pessoa. Eu agradeço a tantos que fizeram o mesmo. Vou mencionando mais alguns nomes, tá? A Patrícia Nobre, ela diz, Val, é a minha oferta de gratidão. Deus abençoe vocês. A Jane Andrade, ela diz, Val, segue meu Pix Idade. Eu estou completando 38 anos. Peço orações para vocês, mas já estou ajudando a Canção Nova. Teve uma mãe que ela disse assim, Val, o aniversário do meu filho é amanhã. Mas como a Canção Nova precisa hoje, já estou fazendo o Pix Idade dele, deixou aqui a ajuda. A Thaís, ela diz, bom dia, Val, segue meu Algo a Mais, é aniversário da minha filha e a minha filha é a Luísa. Tá bom, Thaís. A Vera disse, o meu é Pix Gratidão por tudo que Deus fez na minha vida. A Maurícia, a Alda, a Núbia, Maria Clara, Laís, a Carmen, Maria Vanessa, Juliana, Paula Fortunado. Meu Deus, não param aqui as doações de chegar. Muitíssimo obrigada, porque você transforma vidas. Você dá sentido a tantas pessoas. Reta final do Projeto Dai-me Almas, minha gente. Rumo ao 100%. É isso aí. Se você ainda não ajudou, pix.doação@cançãonova.com. Ajude, por favor. Vamos evangelizar juntos. Vamos levar Jesus a tanta gente que precisa. E você faz isso acontecer. Quando você dá para a Canção Nova também as condições necessárias para evangelizar. E ainda que você pense assim, mas o que eu posso fazer é tão pouquinho. Ô meu irmão, ô minha irmã. É justamente esse pouquinho que nós podemos, mas que está no limite do que a gente consegue. Que nas mãos de nosso Senhor se multiplica e se torna salvação e alimento para tanta gente. Então, por favor, nesse dia de hoje, ajude a Canção Nova. Mesmo você pensando que não faz muita diferença, que é pouquinho, faz esse propósito. É pouco, você acha que é pouco e que não vai fazer diferença? Então não vai lhe fazer falta, certo? Ajuda. É isso mesmo. Tá certo? Ajuda com aquilo que você pode. Márcia, olha que notícia maravilhosa. Nós estamos com 93%. Olha aí. Graças a Deus. Ó, 7%. A gente consegue. Consegue. Gente, esse Que mês coisa de julho boa, nós gente. vamos chegar lá. De ontem para hoje subimos, olha, 5%. Hoje vamos alcançar, como o Márcio falou, 7%. É possível. É só pegar o dia de ontem e dar um grauzinho a mais. Isso. Né? O que Aquele significa isso? Quem já ajudou no decorrer desse mês e pode ajudar novamente, faça isso. Não é? Vai chegando no final do mês, você consegue refazer suas contas, diz, opa, sobrou uma gordurinha aqui, eu acredito que eu posso ajudar a Canção Nova com isso, então toma lá, né? Ou você ainda não tinha ajudado, até pelo que a Val falou aí, né? Ela disse que quinta-feira de adoração, normalmente, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque não tem a programação de todos os dias, lembrando as pessoas para ajudar. Verdade. Faltava alguém te lembrar, então estamos lembrando você, ok? Vamos ajudar nesse mês, tá certo? Porque amanhã nós queremos trazer para você a melhor das notícias, que a gente chegou 100%. Louvado seja Deus. Eu creio. Eu também também. creio, você crê, né? Tenho certeza que todo mundo lá do outro lado está dizendo, nós cremos, né? Eu creio. E amanhã, gente, eu vou estar lá acompanhando lá da rádio aqui, eu quero ver a festa aqui no estúdio do 100%, Louvado que nesse ano a gente não chegou, mas esse mês vamos chegar em nome de Jesus. Obrigada, Val. Obrigada, Márcio. Foi muito bom estar aqui com muito vocês. obrigado, Patrícia. Obrigada, Sapo, obrigado. Gabriel. Um beijo aqui pro casal da minha cidade, que não deu para mostrar, mas o Preto, a Bruna, que estão com a garrafa do Sorrindo pra Vida, lá tomando café com leite, viu, gente? Com leite? Com leite. Lá em Votorantim, o povo gosta de café com leite. Um beijo. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Uma 100%. Há um Deus que te ama.